Título: A sexualidade infantil. Esse capítulo pertence ao 7º volume das Publicações de Freud. Subtítulo: O descaso para com o infantil. Faz parte da opinião popular sobre a pulsão sexual que ela está ausente na infância e só desperta no período da vida designado da puberdade. Mas esse não é apenas um erro qualquer, e sim um equívoco de graves consequências, pois é o principal culpado de nossa ignorância de hoje sobre as condições básicas da vida sexual. Um estudo aprofundado das manifestações sexuais da infância provavelmente nos revelaria os traços essenciais da pulsão sexual. Desvendaria sua evolução e nos permitiria ver como se compõe a partir de diversas fontes. É digno de nota que os autores que se ocuparam do esclarecimento das propriedades e reações do indivíduo adulto tenham prestado muito mais atenção à fase pré-histórica representada pela vida dos antepassados, ou seja, atribuído uma influência muito maior à hereditariedade, travessão, do que a outra fase pré-histórica. Aquela que se dá na existência individual da pessoa, a saber, a infância. É que, como se pode supor, a influência desse período da vida seria mais fácil de compreender e teria direito a ser considerada antes da influência da hereditariedade. É certo que na leitura sobre o assunto encontramos notas ocasionais acerca da atividade sexual precoce em crianças pequenas, sobre ereções, masturbação e até mesmo atividades semelhantes ao coito, mas elas são sempre citadas apenas como processos excepcionais, curiosidades ou exemplos assustadores de depravação precoce. Nenhum autor, ao que eu saiba, reconheceu com clareza a normatividade da pulsão sexual na infância, e nos escritos já numerosos sobre o desenvolvimento infantil, o capítulo sobre o desenvolvimento sexual costuma ser omitido. Subtítulo: Amnésia infantil. A razão dessa estranha negligência pode ser buscada em parte nas considerações convencionais que os autores respeitam em consequência de sua própria criação, e em parte num fenômeno psíquico que até agora escapou a qualquer explicação. Refiro-me à singular amnésia que na maioria das pessoas, abre parênteses, mas não em todas, fecha parênteses, encobre os primeiros anos da infância até os 6 ou 8 anos de idade. Até o momento, não nos ocorreu ficar surpresos ante o fato dessa amnésia, e no entanto teríamos boas razões para isso. De fato, somos informados de que durante esses anos, dos quais só preservamos na memória algumas lembranças incompreensíveis e fragmentadas, reagíamos com vivacidade frente às impressões. Sabíamos expressar dor e alegria de maneira humana, mostrávamos amor, ciúme e outras paixões que então nos agitavam violentamente
violentamente e até formulávamos frases que eram registradas pelos adultos como uma boa prova de discernimento e de uma capacidade incipiente de julgamento. E de tudo isso, quando adultos, nada sabemos por nós mesmos. Por que terá a nossa memória ficado tão para trás em relação a nossas outras atividades anímicas? Ora, temos razões para crer que em nenhuma outra época da vida a capacidade de recepção e reprodução é maior do que justamente nos anos da infância. Por outro lado, devemos supor ou podemos convencer-nos disso mediante a investigação psicológica de outrem, que as mesmas impressões por nós esquecidas deixaram ainda assim os mais profundos rastros em nossa vida anímica e se tornaram determinantes para todo o nosso desenvolvimento posterior. Não há como falar, portanto, em nenhum declínio real das impressões infantis, mas sim numa amnésia semelhante à que observamos nos neuróticos em relação às vivências posteriores e cuja essência consiste num mero impedimento da consciência, entre parênteses, recalcamento. Mas quais são as forças que efetuam esse recalcamento das impressões infantis? Quem solucionasse esse enigma teria também esclarecido a amnésia histérica. Todavia, não queremos deixar de destacar que a existência da amnésia infantil fornece um novo ponto de comparação entre o estado anímico da criança e o dos psiconeuróticos. Já deparamos com outro desses pontos quando se impôs a nós a fórmula de que a sexualidade dos psiconeuróticos preserva o estado infantil ou é reconduzida a ele. E se a própria amnésia infantil também tiver de ser relacionada com as moções sexuais da infância? Aliás, ligar a amnésia infantil à histérica é mais do que um mero jogo de palavras. A amnésia histérica que está a serviço do recalcamento só é explicável pela circunstância de que o indivíduo já possui um acervo de traços anêmicos que deixaram de estar à disposição da consciência e que agora, através de uma ligação associativa, apoderam-se daquilo sobre o que atuam as forças repulsoras do recalcamento. Pode-se dizer que sem a amnésia infantil não haveria amnésia histérica. Abre colchetes. Freud, 1950, carta 84, de 10 de março de 1898. Fecha colchetes. Creio, pois, que a amnésia infantil converte a infância de cada um numa espécie de época pré-histórica e oculta dele os primórdios de sua própria vida sexual. Carrega a culpa por não se dar valor ao período infantil no desenvolvimento da vida sexual. Um observador isolado não pode preencher as lacunas assim geradas em nosso conhecimento. Já em 1896, frisei a significação da infância para a origem de certos fenômenos importantes que dependem da vida sexual. E desde então nunca deixei de trazer para o primeiro plano o fator infantil na sexualidade. Subtítulo: o período de latência sexual da infância e suas rupturas. As constatações extraordinariamente amiudadas de moções sexuais
pretensamente excepcionais e anormativas na infância, bem como a revelação das lembranças infantis do neurótico, até então inconscientes, talvez permitam traçar o seguinte quadro das condutas sexuais da infância. Parece certo que o recém-nascido traz consigo germes de emoções sexuais que continuam a se desenvolver por algum tempo, mas depois sofrem uma supressão progressiva, a qual, por sua vez, pode ser rompida por avanços regulares do desenvolvimento sexual ou suspensa pelas peculiaridades individuais. Nada se sabe ao certo sobre a regularidade e a periodicidade desse curso oscilante de desenvolvimento. Parece, no entanto, que a vida sexual da criança costuma expressar-se numa forma acessível à observação, por volta dos 3 ou 4 anos de idade. Subtítulo: As inibições sexuais. Durante esse período de latência total ou apenas parcial, erigem-se as forças anímicas que, mais tarde, surgirão como entraves no caminho da pulsão sexual e estreitarão seu curso à maneira de diques, abre parênteses, o asco, o sentimento de vergonha, as exigências dos ideais estéticos e morais. Fecha parênteses. Nas crianças civilizadas, tem-se a impressão de que a construção desses diques é obra da educação, e certamente a educação tem muito a ver com isso. Na realidade, porém, esse desenvolvimento é organicamente condicionado e fixado pela hereditariedade, podendo produzir-se no momento oportuno sem nenhuma ajuda da educação. Esta fica inteiramente dentro do âmbito que lhe compete ao limitar-se a seguir o que foi organicamente prefixado e imprimi-lo de maneira um pouco mais polida e profunda. Subtítulo: Formação reativa e sublimação. Com que meio se erigem essas construções tão importantes para a cultura e normalidade posteriores da pessoa? Provavelmente às expensas das próprias moções sexuais infantis, cujo afluxo não cessa nem mesmo durante esse período de latência, mas cuja energia, travessão, na totalidade ou em sua maior parte, travessão, é desviada do uso sexual e voltada para outros fins. Os historiadores da cultura parecem unânimes em supor que, mediante esse desvio das forças pulsionais sexuais das metas sexuais e por sua orientação para novas metas, num processo que merece o nome de sublimação, adquirem-se poderosos componentes para todas as realizações culturais. Acrescentaríamos, portanto, que o mesmo processo entra em jogo no desenvolvimento de cada indivíduo e situaríamos seu início no período de latência sexual da infância. Também sobre o mecanismo desse processo de sublimação pode-se arriscar uma conjectura.
As moções sexuais desses anos da infância seriam, por um lado, inutilizáveis, já que estão diferidas às funções reprodutoras, travessão, o que constitui o traço principal do período de latência, travessão, e por outro seriam perversas em si, ou seja, partiriam de zonas erógenas e se sustentariam em pulsões que, dada a direção do desenvolvimento do indivíduo, só poderiam provocar sensações desprazerosas. Por conseguinte, elas despertam forças anímicas contrárias, abre parênteses, moções reativas, fecha parênteses, que, para uma supressão eficaz desse desprazer, erigem os diques psíquicos já mencionados, asco, vergonha e moral. Subtítulo: Rupturas do período de latência. Sem nos iludirmos quanto à natureza hipotética e quanto à clareza insuficiente de nossos conhecimentos acerca dos processos do período infantil de latência ou adiantamento, voltemos à realidade para indicar que esse emprego da sexualidade infantil representa um ideal educativo do qual o desenvolvimento de cada quase sempre se afasta em algum ponto, a miúde em grau considerável. Vez por outra, irrompe um fragmento de manifestação sexual que se furtou à sublimação, ou preserva-se alguma atividade sexual ao longo de todo o período de latência, até a irrupção acentuada da pulsão sexual na puberdade. Na medida em que prestam alguma atenção à sexualidade infantil, os educadores portam-se como se compartilhassem nossas opiniões sobre a construção das forças defensivas morais à custa da sexualidade, e como se soubessem que a atividade sexual torna a criança ineducável, pois perseguem como vícios todas as suas manifestações sexuais, mesmo que não possam fazer muita coisa contra elas. Nós, porém, temos todos os motivos para voltar nosso interesse para esses fenômenos temidos pela educação, pois deles esperamos o esclarecimento da configuração originária da pulsão sexual. Subtítulo 2: As manifestações da sexualidade infantil. O chuchar. Por motivos que se deduzirão posteriormente, tomaremos como modelo das manifestações sexuais infantis o chuchar, abre parênteses, sugar com deleite, fecha parênteses, ao qual o pediatra húngaro Lindner, 1879, dedicou um excelente estudo.